Fala, mestre, tô aqui no nosso estande da Brascola FEICON 2026 com o engenheiro Murilo Reis, nada mais, nada menos, com a fera. Murilo, vamos lá. Para quem ainda não te conhece, fala pra gente qual é o seu segmento, onde você se atua, se apresenta para o nosso público aí. Bem, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Murilo Reis, eu sou lá de São Luís do Maranhão e estou aqui na FEICON. Iniciei minha carreira dentro de obra, né? Então, construí resort, condomínio de casa de alto padrão. E aí eu, passei no concurso da Caixa Econômica Federal, onde estive lá por 17 anos. E lá na Caixa eu percebi duas coisas. Uma, que tinha muita empresa que precisava do serviço de avaliações, perícia, orçamento, consultoria em licitações. A gente montou uma empresa de consultoria. E por outro lado, como eu sempre dei aula em faculdade, eu percebi também que tinha um mercado muito grande de profissionais que estavam entrando no mercado, que eram meus alunos na faculdade, e que nem sabiam que essa era uma área de atuação. Então a gente hoje tem os dois braços, o braço da consultoria, onde a gente presta serviço para as empresas, e o braço da formação profissional, onde a gente ajuda outros engenheiros e arquitetos a trabalharem com esse tipo de serviço. Não é merchan. Acho que o Murilo nem sabe disso. Você sabe se você é teu aluno? Acho que foi mesmo. Só não lembro se foi no de orçamento ou no de avaliações. Avaliações, não é merchan, mestre. Vale a pena fazer a formação, porque a gente não se depara aí com o que a gente encontra aí. Muita gente chega na obra para avaliar e ou superfatura ou subfatura e a gente encontra vários problemas, né? E assim, Murilo, no seu ramo de atuação, qual é a maior dificuldade que você encontra hoje? Quais os problemas que você tem que resolver aí corriqueiramente? Bem, a gente tem dois tipos de problema, né? O problema, muitas vezes, com o cliente final, né? Então a gente vai até conversando isso aqui nos corredores da feira, que muita gente não entende o trabalho do avaliador. Então, eu tive que gravar um vídeo recentemente, exatamente até contestando, né, um outro vídeo que viralizou na internet, onde as pessoas acham que o papel do avaliador é avaliar para que o valor de avaliação caiba no bolso do cliente. E não é isso. O nosso contratante é o banco. Então, o que acontece? Quando o banco ele manda um profissional de engenharia ou arquitetura para fazer a avaliação, ele quer saber de fato quanto vale aquele bem. Por quê? Porque se a pessoa deixar de pagar, aquele bem tem que ir a leilão e o banco tem que recuperar aquele dinheiro. Se o banco não recupera, o que acontece? Ele começa a ter prejuízo naquela operação e vai aumentar os juros para todo mundo. Então, na verdade, vai prejudicar todo mundo. Fora o risco de a gente ter futuramente, quem sabe, uma bolha americana aqui no Brasil. Então, esse trabalho é essencial para que a gente possa, de fato, manter o valor real de mercado. Então, uma bolha americana aqui vai impactar negativamente. Exatamente. Né? E quando eu trabalhava na Caixa, a Caixa tinha essa preocupação, mas a gente tinha indicadores mostrando que não, no Brasil esse risco não existe. Inclusive, se eu for comparar com outros países do mundo, imóvel no Brasil ainda é muito barato. Então, a tendência é só aumentar. Murilo, e qual que é o perfil de cliente que você atende hoje? Hoje, a gente, como eu falei, né, a gente tem um braço que atende principalmente empresas de construção. Então, por que uma empresa de construção precisa do meu trabalho? Para orçamento de obras, orçamento para participação em licitações, né, que são empresas que trabalham com obra pública. Eu não sabia que você fazia isso. Faço, e tem um curso também sobre esse assunto. Opa, mas eu quero te contratar para isso. Isso aí. Então, orçamento de obras para licitações. Aí tem também o pessoal que quer contratar a gente para fazer avaliação de imóveis. Por exemplo, uma construtora ou até mesmo, às vezes, um pequeno empreendedor que ele está querendo, construir para vender, me disseram que dá dinheiro. Só que ele não sabe exatamente onde comprar o terreno, até quanto que ele tem que pagar naquele terreno para o empreendimento dele ser viável, qual tipo de casa ou, enfim, de obra que ele vai construir que vai ter o melhor custo-benefício para ele. Olha, aqui eu vou investir X e vai voltar Y. Isso é através de quê? De avaliação de imóveis e orçamento de obras. Então a gente vai fazer vários cenários para identificar naquele determinado bairro qual o valor máximo do terreno que ele pode comprar e qual o tipo de construção que ele tem que fazer, quais são as características que o mercado valoriza para que ele possa ter o maior valor de venda possível. Então esse é um dos nossos braços. E o outro tipo de cliente que a gente tem, como eu falei, é o braço da formação. São profissionais de engenharia e arquitetura que começaram a ficar sabendo desses editais de credenciamento e querem saber, mas como é que eu faço para participar? Então a gente também forma essa turma. Murilo, então, principalmente com a sua experiência como avaliador, que já trabalhou no banco público, o que tem mudado no perfil do consumidor nos últimos anos? O que você tem notado aí de mudança? Você pode destacar para a gente aqui que mudou muito aí. O consumidor está mudando por conta de tecnologia, enfim. O que está mudando? Olha, hoje em dia, o que eu percebi foi que, principalmente depois da pandemia, né, se percebeu muito, primeiro, a necessidade de ter um imóvel funcional.
porque a gente muitas vezes não ficava dentro de casa, né? Então, quando foi na pandemia, a gente foi obrigado a ficar dentro de casa. Começou a ver os problemas. Começou a ver os problemas e que aquele imóvel muitas vezes não atendia necessidades básicas. Então, como é que a pessoa ia trabalhar de home office e a criança, ao mesmo tempo, estudar ali, não tinha espaço suficiente? Então, as pessoas começaram a valorizar um espaço maior, mas, por outro lado, aí a gente entra num conflito, que elas também começaram a perceber que elas querem morar mais próximo do serviço para perder menos tempo no trânsito. E aí gera essa dicotomia. Porque imóveis melhores localizados, como o valor de mercado é lá no alto, eles tendem a ser menores. Por isso que em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, tá nessa onda do estúdio, né? Porque são imóveis ultra bem localizados, mas que, por conta do local, da localização, o valor de mercado é lá no alto. E, por outro lado, as pessoas buscando também mais espaço para que eles possam ter um lar mais funcional. Inclusive aqui em São Paulo teve isso, né? Antigamente, as fábricas, lojas ficavam no centro. Então, as pessoas migravam das regiões periféricas e iam para lá. Então, e hoje as empresas estão saindo de São Paulo, né? Estão indo para os interiores, ou seja, as pessoas têm morado mais perto do trabalho. Isso está ajudando muito, né? Exatamente essa migração. Murilo, como é que você vê hoje aí, qual o maior desafio que o setor está enfrentando e como você enxerga esse desafio? Olha, na minha opinião, o maior desafio do setor da construção civil, né, que já é uma necessidade atual e só tende a piorar para o futuro, é mão de obra, né? Porque existe aquela máxima que a gente está vendo que o filho do pedreiro, ele não quer mais ser pedreiro. Isso, pessoal, tem muita gente que problematiza essa frase. Ah, mas isso é um preconceito, porque realmente o filho do pedreiro precisa ser engenheiro, ele quer ser engenheiro ou quer ser médico. Só que a gente está vendo exatamente uma inversão dessa pirâmide. As profissões de nível superior, hoje o médico já não consegue mais em capitais como São Paulo ter uma remuneração como era antigamente. Por quê? Porque tem muito médico. O engenheiro, muitas vezes, não consegue também, né? Emprego, enfim. E muitos não sabem para onde prestar serviço, então acabam vivendo ali, como a gente chama lá no Nordeste, de bico, né? Então ele vai fazer um serviço aqui, outro serviço ali, mas acaba não tendo uma renda confortável. Por outro lado, hoje é muito comum um mestre de obra ele ter um salário maior do que um engenheiro numa obra. Por quê? Porque, de fato, é uma profissão escassa. E daqui a pouco não se espante se o pedreiro também não começar a ganhar mais. Por quê? Porque tem cada vez menos profissionais atuando. Então, isso tende, né, a fazer, claro, uma industrialização na construção civil. Então, já tem muito empresário indo para fora buscar tecnologia para fazer com que tenha um aumento de produtividade nas obras. E, por outro lado, tu já imaginou para onde é que vai o custo dos imóveis, né? Com uma mão de obra escassa, cada vez mais valorizada, o custo dos imóveis vai para a estratosfera. A Feicom é o retrato que você está falando. Eu lembro, há 5 anos atrás, os chineses ocupavam só um pouquinho de um corredor. Hoje eles já estão com 3, 4 corredores e eles estão expandindo. E a gente está cada vez mais utilizando tanto recurso, mão de obra de fora, e as máquinas chinesas elas vieram para ficar, elas são realidade, não é isso? Como que você enxerga a construção civil daqui a 5, 10 anos? A tendência é cada vez mais, né, da industrialização do setor. Eu ainda percebo que, Wellington, que tem uma resistência muitas vezes do cliente final com a tecnologia. Por exemplo, lá no Maranhão, uma das primeiras obras que eu fiz recém-formado, isso há o quê? Eu me formei em 2003, então tem 23 anos atrás. A gente construiu um resort onde todas as paredes internas eram de drywall. Então o cliente chegava lá e batia na parede e aquilo não passava para ele uma segurança. Então a gente tinha que fazer tipo umas rodas com os clientes de apresentação para mostrar que o drywall era tão ou mais eficiente que a parede de alvenaria. Só que isso hoje em dia já não é mais apenas um algo supérfluo. Cada vez mais novas tecnologias que dependam menos do fator humano vão ser necessárias. Então eu vejo que para o futuro, cada vez mais drywall, steel frame, eles vão se popularizar. Por quê? Porque não tem mais mão de obra para ficar botando um bloquinho em cima do outro. O banco não financiava esse tipo de obra e hoje já financia, né? Porque na verdade o banco, como eu falei anteriormente, a garantia do negócio é o imóvel. Então ele não pode correr o risco de aprovar um imóvel que ainda não esteja totalmente com metodologia construtiva normatizada, porque depois, se aquele imóvel apresentar algum problema grave, etc., ele perde a garantia do negócio, que a garantia do negócio, do financiamento, é o imóvel. Então, por isso ele só acata depois que a metodologia, de fato, ela está estabelecida, normatizada no Brasil. Murilo, sustentabilidade, tem uma sustentabilidade mundo verde. É uma pauta do seu segmento hoje? Olha, hoje, assim, para o consumidor final, aquela pessoa que está adquirindo um imóvel,
O que salta aos olhos dele, muitas vezes, é a redução de custo. E quando eu falo em redução de custo, eu estou falando, por exemplo, de ter uma conta de energia menor. Então, itens como energia solar já são itens que são diferencial na valorização de um imóvel. Mas, cada vez mais, né, tende-se aos próprios bancos instituir aqueles chamados selos verdes, né? Então, seria uma pontuação, uma premiação para o imóvel com algum tipo de incentivo. Então pode ser um juro mais barato. Então, por exemplo, eu vou comprar uma casa de alvenaria. Então pode ser que seja um juro 10% e futuramente uma casa que tenha uma tecnologia menos poluente, mais amiga do meio ambiente, pode ter um juro subsidiado, 8%. Então a tendência é que caminhe para esse sentido. Mas sim, já é perceptível hoje, principalmente na questão de energia solar, como um ponto valorizante nos imóveis. Principalmente para você que já fez obras grandes. O que não pode faltar num parceiro, numa empresa parceira, num fornecedor parceiro? O que é indispensável para você? Olha, hoje em dia, a gente cada vez mais, né, existem algumas máximas que parecem clichê, mas o parceiro, a grande questão é que todo relacionamento ele precisa ser ganha-ganha. Então, nem sempre eu vou ganhar. Então, muitas vezes com o parceiro está em dificuldade, a gente tem que flexibilizar algumas... Por exemplo, ter um parcelamento maior para aquele, dar um prazo maior de pagamento. E em outros momentos pode a situação ser inversa, né? Então eu estar com dificuldade e aquele parceiro, em vez de me pagar em 60 dias, tô vendo aqui que o meu parceiro aqui, ele tá com dificuldade e eu tô com recurso em caixa, deixa eu pagar também com 30 dias em vez de 60. Então as relações de parceria, elas precisam caminhar nesse sentido, né? Das pessoas sempre olharem de fato aquele fornecedor, aquele cliente, como um parceiro de verdade. A gente tentando sempre fazer o máximo para que as duas partes ganhem, a depender do momento que tiver a situação. Comercial, então, você destaca aí como indispensável. Isso. Tem que caminhar junto ali, não é isso? Exatamente. Beleza. Como que a inovação impacta no seu dia a dia, no dia a dia do seu negócio? A gente acabou de falar dos chineses, né? Eles estão chegando, não tem jeito. Daqui a pouco eu vou dar um pulo lá nos corredores, mas já passei por lá, já trouxeram até banheira. Então, vamos ver o que eles estão aprontando aí. Mas como que isso impacta para você, diretamente? Olha, hoje em dia, principalmente na minha área, né, que eu trabalho muito com a parte de elaboração de orçamento, de laudos, planilhas, o que a gente tem visto chegando aí com força é a tal da inteligência artificial, né? Então, a inteligência artificial, ela vem, inclusive eu fiz até uma aula ontem à noite sobre esse assunto, né, mostrando como a IA ela pode te ajudar na produtividade. E aí, sempre, né, que surge uma nova tecnologia, existem os riscos e os benefícios. E os medos, né? E os medos. Os medos que eu vejo em muita gente, mas ela vai substituir o profissional. Não, inclusive ontem nessa simulação que eu fiz, eu mostrei muita coisa que ela de fato concluiu perfeitamente, mas também mostrei que em diversos momentos ela concluiu de forma equivocada. E sempre terá um profissional por detrás para fazer a verificação. Então eu costumo dizer o seguinte, da mesma forma que o AutoCAD, né, ele tirou o emprego de muitos desenhistas, um único desenhista passou a ser mais valorizado. Por quê? Porque ele passou a fazer o trabalho de várias utilizando uma tecnologia. Da mesma forma, vai funcionar para a inteligência artificial. Claro, ela vai tirar empregos, digamos assim, ou trabalho, claro que vai, daquele profissional que não se atualiza. Que estagnou. Por outro lado, aquele profissional que domina a tecnologia, ele vai conseguir fazer a produtividade de 5 outros. Então, a tendência é que ele seja também mais valorizado. Então, hoje, para mim, esse é o principal. Ele amplie mais o mercado. Isso. A gente acompanhou isso desde a Revolução Industrial, né, Murilo? Quando chegaram os computadores, então, houve aquele alvoroço. Eu vou perder meu emprego. Muitos se especializaram em ser técnicos de computação, e assim foi. Então, a IA chegou, principalmente no setor da educação. Vi um monte de professor com medo de perder emprego. E não é isso que está acontecendo. A gente está vendo que ela veio para somar e ampliar isso. Não é isso? Cara, participar da FEICOM, da feira, principalmente esse ano, vão ter 2 edições. São Paulo e Rio. Não vou nem perguntar se vai, porque o Murilo está em tudo. O Murilo roda o Brasil. Eu acho que ele tem um avião. Eu, particularmente, acho isso. Ou um clone. Cara, participar para você da FEICOM é estratégico e por quê? Olha, eu, particularmente, venho quase todo ano na FEICOM. São, assim, se eu pegasse os últimos 10 anos, talvez se eu faltei 1 ou 2, foi muito. Eu acho que é totalmente necessário para todo profissional de engenharia, arquitetura ou da construção civil como um todo, né? Então aqui vai ter muito empresário, muito fornecedor, muito fabricante. E por que esses momentos aqui são importantes? Porque, primeiro, a gente começa a ver, né, as novidades. É claro que de um ano para o outro, às vezes tem coisas que são repetitivas,
né? Mas sempre tem novidades, até porque quem não se atualiza, se moderniza, e isso vai desde um fabricante de tinta até um fabricante de louça, enfim, se ele não lança novos produtos, ele acaba ficando para trás para a concorrência. Então sempre tem novidades e o profissional ele precisa estar por dentro das novidades, senão ele fica para trás. E a outra coisa que é muito importante são o network, né, que você faz, e inclusive, eu te conheci na FECOM. E os relacionamentos comerciais, né? Então aqui é o local de você ter parceiros, encontrar parceiros, fazer conexões. Então não pode o profissional deixar de participar. Cara, isso é o que me dói muito, né? Principalmente vendo a geração nova de engenheiros e arquitetos, que, cara, isso aqui era para estar infestado de engenheiro, de arquiteto. Por quê? Porque se o cara não tá aqui nesse momento, ele tá com alguma coisa errada na carreira dele, porque ele precisa estar nesse tipo de ambiente. Isso é um detalhe muito importante que você destacou, principalmente os alunos, né? Isso daqui era para estar realmente lotado, cheio, a ponto de a gente não conseguir andar nos corredores. A gente sabe que ela lota esse ano, inclusive, você sabe que esse ano começou a vender ingresso? Eu vi. E vou te falar, a expectativa era que realmente fosse diminuir os números de inscrição e dobrou. Até porque isso é uma coisa que também vem crescendo, né, nas redes sociais. A gente já percebeu que a pessoa, infelizmente, muita gente não valoriza o que é gratuito. Então, pode ser a mesma coisa que tu vai oferecer, mas se tu cobrar, a pessoa ela tem um engajamento maior. Nem que seja R$1, né? Nem que seja. Antigamente você fazia masterclass, você tá cobrando já as masterclass? Ainda não, mas tá no radar. Porque a galera fazia masterclass gratuita. Aí eu tô vendo agora R$15. Isso aí. Murilo, mais uma vez, obrigado. Vamos junto. Um forte abraço. Pessoal, até a próxima. Valeu, mestre.